Meu nome é Rosemary e nós estamos no canal Histórias da Rosemary. Hoje nós vamos falar de uma pequena cidade que fica no interior de Santa Catarina, muito próximo a Brusque. Ela se chama Botuverá e a sua história vai começar no século XIX ainda, e no dia 9 de junho a cidade faz aniversário. A história do município guarda relação com o continente europeu. As guerras, as crises sociais e as econômicas provocaram a imigração de italianos, principalmente de italianos da região do norte, para o Brasil. A miséria, o desemprego, a propaganda enganosa das agências de imigração motivaram muitos italianos a deixarem sua pátria e partirem em busca de novas esperanças em novas terras. A viagem, dura e demorada, era feita por pequenos navios à vela ou a vapor, sem conforto e sem segurança. Chegava-se a levar meses para chegar ao Brasil, e doenças aconteciam, e, se a morte batesse à porta, o mar seria o túmulo. O processo de emigração de italianos para o Brasil, ele guarda relação com o contrato Caetano Pinto, que capitaneava novas levas de imigrantes italianos para o Brasil. Em outubro de 1876, o vapor Norte América, vindo de Gênova, trouxe 900 imigrantes italianos. Destes 900, 521 optaram pela província de Santa Catarina e os outros seguiram para o Rio da Prata. A primeira parada do vapor Norte América no Brasil foi no Rio de Janeiro, de onde seguiu para o Paranaguá, depois para São Francisco e, por fim, aportou em Itajaí. De Itajaí para Brusque, os imigrantes subiam pelo rio Itajaí-Mirim de canoa. Não haviam estradas, o processo era duro e essa vinda de Itajaí até Brusque costumava levar alguns dias, dependendo das condições do tempo. Durante esse processo de vinda da Itália para o Brasil, que era uma viagem bem longa, amizades se estabeleciam, amores aconteciam e a cantoria era comum como tributo à pátria que os imigrantes deixavam para trás. Chegando ao Brasil, esses imigrantes eram destinados para diversas colônias. Então não foi só para Brusque, não foi só para Botuverá. Na região próxima, Blumenau também recebeu muitos deles e uma quantidade significativa se dirigiu ao Rio Grande do Sul. Quando chegavam na cidade de destino final, no nosso caso aqui Brusque, que por aquele tempo também abarcava o território de Botuverá, os imigrantes eles eram alojados em barracões de imigrantes. E naquele ano de 1875, 1876, em Brusque nós já tínhamos 2 barracões. Um ficava no centro e outro na localidade conhecida como Águas Claras. Esses imigrantes que foram então depois destinados para Botuverá, eles ficaram alojados nos barracões de Águas Claras. Depois de autorizados, os pioneiros subiam o rio Itajaí com canoas e balsas improvisadas e se fixaram em terras denominadas Porto Franco e logo deram início ao desbravamento das matas, construíram seus novos lares e deram início aos trabalhos da agricultura, que se tornou o marco econômico da população botuverense até a atualidade. Nesse sentido, existe uma curiosidade que os nativos de Botuverá contam. Segundo eles, quando nós tivemos a ida desses imigrantes que saíram então aqui de Brusque, no sentido Botuverá, quem conhece a região sabe que é bem montanhoso, é bem difícil, E o rio ele não é fácil de transitar. Mas
Chegando mais próximo já de Botuverá, o rio ele fez um remanso, ou seja, encontrou um lugar menos pedregoso, com um pouco mais de areia, né? E ali eles resolveram passar a noite. À noite choveu e o ribeirão encheu muito. E essa água da chuva, ela também naturalmente encheu o rio Itajaí-Mirim. E a jangada onde estavam os imigrantes não estava bem amarrada. Ela rodou no remanso. No entanto, ela não foi levada embora pelas águas. E os italianos então disseram: Marché, Porto Franco, isto é, aqui é um porto seguro. E assim, Botuverá sempre foi chamada de Porto Franco, Porto Seguro. Isso vai mudar mais tarde, quando a cidade então vai receber o nome oficial de Botuverá. Mas vamos voltar agora à questão da história econômica da cidade. Então, ao longo de sua história, Botuverá viveu momentos econômicos distintos. A primeira fase, que data desde a sua fundação até aproximadamente o ano de 1840, se caracterizou pela agricultura de subsistência, exploração de madeira e ouro de lavagem, ou seja, Botuverá sempre foi abundante em ouro também. A segunda fase durou até aproximadamente o ano de 1970 e se caracterizou pela agricultura comercial do fumo, sendo que algumas estufas ainda podem ser avistadas pelo interior da cidade. Lembrando tempos de trabalho duro na colônia, em que a família toda se reunia para colher as folhas do fumo, fazer as bonecas, que não são essas bonecas de brincar, mas sim bonecas com folhas, dependurá-las para secar com auxílio do calor e livre da umidade, tão característico da região, para finalmente vender a produção, normalmente para a empresa de Souza Cruz. A terceira fase econômica da cidade de Botuverá é bem recente e caracterizou-se pelo fortalecimento do segmento industrial, especialmente o setor têxtil e de mineração. Com a chegada das primeiras 33 famílias em 1876, fundou-se o povoado que, conforme já expliquei, inicialmente se chamou Porto Franco, Porto Seguro. Naquele tempo, o território pertencia à antiga colônia Itajaí Brusque Príncipe Dom Pedro e, para Botuverá, emigraram principalmente lombardos de Bérgamo, Mantua e trentinos. Não há fontes seguras dos primeiros imigrantes. Os nomes temos alguns, E de acordo com informações dos mais antigos descendentes diretos dos imigrantes, foi possível confirmar que entre os pioneiros vieram as famílias Bosio, Bonomini, Pedrini, Molinari, Tirlone, Alone, Gianesini, Bettinelli, Raimondi, Rampelotti, Dognini, Morelli, Tomil, Maestre e Comandoli, totalizando 33 famílias. Lembrando que podem haver outras que não foram aqui listadas. Cada família procurou um local para se estabelecer, delimitou e formou ali a sua propriedade. Com o passar do tempo, outras levas de imigrantes vieram. Ocuparam outras localidades, como Águas Negras, Ribeirão do Ouro e Lajeado. É importante dizer que, embora a maioria dos imigrantes que se instalaram em Botuverá fossem italianos, a cidade também recebeu muitos imigrantes poloneses. A maioria desses poloneses não se fixou por lá, porque a região de Botuverá é muito acidentada, tem muito morro, e os poloneses, de forma geral, vinham de regiões mais planas. No entanto, alguns permaneceram por lá e, ao longo do tempo, os casamentos foram mesclando italianos e poloneses. Em 14 de fevereiro de 1925,
o superintendente municipal de Brusque, o senhor João Schaeffer, sancionou a Lei nº 26, que criou o Distrito de Paz de Porto Franco, com limites entre o Ribeirão das Águas Negras e a cabeceira do rio Itajaí-Mirim. Foi primeiro juiz o senhor João Merico e suplente os senhores Franciscos Werner, José Facchini e Pedro Cousani. Escrivão foi nomeado o senhor Humberto Mazzoli e subdelegado o senhor Adamo Bonomini. A sede foi elevada à categoria de vila pela Lei Estadual nº 86, de 31 de março de 1938. Mas, ainda em 1925, o distrito de Porto Franco, recém-instalado, recebeu, no 24 de julho, a visita do cônsul da Itália. Voltando a 1945, Porto Franco foi elevado à categoria de distrito e teve como primeiro intendente distrital nomeado o senhor Adão Bonomini, que permaneceu no cargo até o ano de 1952. Quem assumiu, então, como novo intendente foi o senhor Augusto Ângelo Maestre, que governou a intendência até maio de 1962. Botuverá foi desmembrado de Brusque em 1962 e, em 28 de abril daquele ano de 1962, a Câmara Municipal de Brusque, sob a presidência do senhor João Batista Martins, sancionou a resolução de número 238, criando o município de Botuverá e também o município de Guabiruba, que foram desmembrados do território do município de Brusque. No dia 7 de maio de 1962, através da Lei nº 821, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina homologou a criação dos municípios de Botuverá e Guabiruba. E assim, em 9 de junho de 1962, foi instalado oficialmente o município de Botuverá, sendo esta, então, considerada como data oficial de emancipação política e administrativa. Nesta data, assumiu provisoriamente como prefeito o senhor Zeno Belli, até ser eleito um prefeito efetivo, o que aconteceu no dia 3 de outubro de 1962. A cidade de Botuverá teve a sua primeira casa edificada no ano de 1876. Hoje, se formos visitar Botuverá, já não veremos mais muitos vestígios daquele princípio. No entanto, a cidade, que ainda é uma cidade pequena, se desenvolveu muito e tem vários atrativos de forma geral muito ligados à natureza. Dentre elas se destacam, por exemplo, as famosas cavernas de Botuverá. Também é um ponto importante atualmente a exploração de cal e de calcário, uma das importantes fontes econômicas da cidade. E ainda é possível encontrar antigos fornos de cal. Botuverá também recentemente criou um museu. É um museu a céu aberto que traz muitos elementos, mas também uma parte fechada que tem elementos históricos de uso das famílias, que vale muito a pena conhecer, é fácil de chegar. E a religiosidade é algo muito forte também. Então, se você passar no caminho e observar, você vai encontrar a igreja matriz, que é muito linda, mas pequenas capelas também. E a religiosidade, ela vai também estar retratada em elementos não tão visíveis. Uma das curiosidades é o antigo cemitério dos polacos, que eu vou contar no outro vídeo, mas que é uma parte importante da história da cidade. E outros atrativos diversos, né? Então vale a pena o passeio, passar pela cidade, que é muito tranquila, tem a religiosidade como uma questão muito forte, os costumes, as tradições, a cantoria e o próprio uso da língua. Então ainda é muito comum encontrar o botuverense falando na sua língua nativa, né? Principalmente no Bérgamo, que é um dialeto que eles ainda cultivam.
Então, é uma história que vale a pena conhecer, é uma cidade muito rica, com muito potencial, que preserva a sua história, a sua memória, a sua tradição, os seus costumes. Parabéns, Botuverá!